Fala, História, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Histórico, podcast onde nós unimos cinema e filosofia para refletir sobre grandes filmes da história. Hoje nós vamos falar sobre Os Fantasmas de Scrooge, ou Um Conto de Natal, né? É uma adaptação moderna do clássico de Charles Dickens, que atravessa gerações justamente por tocar em algo muito essencial, né? A possibilidade de mudança, que é algo que eu sempre gostei muito de falar lá na página do Instagram. E apesar da imagem de avareza, frieza e isolamento que marca o personagem do Ebenezer Scrooge, esse é pra mim um filme profundamente otimista, né? Bem em linha com a época do Natal que a gente tá vivendo. Não porque ele nega o mal que nós acabamos causando ao longo da nossa vida, mas porque ele afirma que nunca é tarde demais para reconhecer nossos erros, assumir a responsabilidade por eles, e escolher agir melhor a partir de agora. O Fantasma de Scrooge nos lembra que o passado explica muita coisa, mas não nos condena. Que o presente exige uma certa coragem e que o futuro ainda pode ser reconstruído a partir de pequenas decisões éticas e humanas que nós podemos tomar nas nossas vidas. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e deixa seu like para fortalecer na divulgação. Então, pra gente começar, Chico, fala aí, o que você achou do filme? Bem, cara, é um filme legal, né? Filme de Natal. Agora a gente vai começar a ser bombardeado com esses negócios aí, né? Que a gente vai ligar a televisão, o stream vai estar sugerindo um monte de coisa de Natal e YouTube, rede social, quem assiste TV aberta, ou até mesmo TV por assinatura, né? Vão entrar um monte de filme desses aí. Eu não sei se você tem Samsung, TV da Samsung. Tem. Não, Tem não, aqueles LG, can... LG, Ah, tá. Porque LG. na Samsung tem aqueles canais pré-setados, não sei se você conhece. E chegou, tipo, início de dezembro, final de novembro, botaram já um canal só de filme de Natal, cara. Tu nem sabe que existe tanto filme assim pra ficar 24 horas por dia tocando filme de Natal. Tem o LZ Channel também, fica passando. Também Tem um tem? monte de canais e tem um que fica martelando a gente com o filme de Natal. Eu lembrei muito de quando eu era moleque, começava a passar aquele Esqueceram de Mim, um, dois e três, assim, em Pô, muito sequência. bom. Eu via aquele negócio, eu ria demais. É, mas é legal, o filme mostra como. Eu meio que me conectei um pouco com esse filme, talvez até com algo um pouquinho fora do que a intenção dele, né? Que é passar uma mensagem ali de mudança, mas Otimista, aquilo né? tá otimista, mas a gente vê que está diretamente conectado ao momento do ano, né? Ele tenta associar que aquele momento é o momento propício para a gente fazer algum tipo de reflexão ali, porque. Mas enfim, eu meio que me identifiquei com o personagem lá quando ele ainda tá chatão, porque assim, tem coisas que me irritam muito, no geral, sabe? E sei lá, cara. Aí eu comecei a ver, porra, talvez eu deveria reconsiderar algumas coisas assim. Mas logo depois que eu terminei de assistir o filme, essa reflexão passou e eu voltei a ser Já chato com esquece, né? algumas coisas. Mas, sei lá, cara, talvez eu precise pensar, aproveitar o fim do ano aí, o Natal, esse espírito natalino aí pra dar uma pensada, cara, porque tem coisas que. Eu até tava conversando com meu pai. Eu acabo viajando muito, né, cara? E aí eu faço a rota, às vezes, de algumas cidades pequenas para o Rio de Janeiro, para voltar para casa. E eu tô na sexta-feira, depois que eu trabalhei a semana inteira, ou então na quinta-noite, depois que eu trabalhei a semana inteira, às vezes na véspera de feriado. E tudo que eu quero é voltar para casa quieto. Botar minha mochila ali, minhas malas, sentar, relaxar e chegar em casa o mais rápido possível. Então eu tô cansado, agoniado de ficar longe de casa a semana inteira. E todo mundo que está em volta, saindo da cidade pequena e indo para o Rio, está feliz porque está indo viajar. Eu sou o único chato que está voltando para casa. É diferente de quando a gente está no trem, no metrô, que está todo mundo com raiva, né? Quando acontece alguma coisa, é comum isso no Rio de Janeiro, não sei se nas outras cidades, nos outros estados, mas é comum quando alguém começa a encrespar com o motorista do ônibus ou com o trocador, alguma coisa, todo mundo, oh, deixa o cara embora, vambora, festa, vambora, porque tá todo mundo naquela querendo chegar em Pressa, casa, né? né? Então, meio que vira um só, mas ali não, ali tá todo mundo feliz que tá indo para a praia para passar um fim de semana e eu, pô, não tô com paciência nenhuma. A pessoa para no grau, começa a tirar foto. Eu falei, caraca, cara, eu paro no grau o tempo inteiro.
Então, assim, Tornar quando algo paro no comum pra gráfico, você, né? Não é um evento. é, o que ele me mostra quando eu paro ali? Que ainda faltam 4 horas para chegar em casa, entendeu? Então, não tem nada de legal, né, em parar ali para mim. E, mas assim, você vê, né? Aquilo às vezes é um momento especial para a pessoa. Eu tô sendo, de repente, aquela pessoa que tá de cara fechada ali, estragando o dia do pessoal, né? E eu comecei a pensar assim, em outras relações. Também não sou isso, né? Às vezes, quando a gente tá com a família da gente, um dia aí de aniversário, alguém quer ir. Eu odeio ir em mercado, ir em shopping, esse tipo de coisa assim, né? Fim de ano é pior ainda. E dia de jogo, cara, pô, toda vez, Tu cara. reclamou semana passada lá no grupo do WhatsApp, que eu lembro. Cara, não pode ter um jogo, cara, que a Ana cisma de querer pegar o Uber e ir no shopping, do lado do Maracanã, com a tarifa dinâmica, com o táxi tudo batendo bandeira 2. Impossível de andar a pé, engarrafamento de gente a pé andando na rua. Mas ela gosta de ir lá e ela ainda reclama que tá cheio. Eu falei, pô. E reclama que só ela tá sem o dress code, né? Porque tá todo mundo vestido com a roupa do time que tá jogando. Então, assim, tá só a gente sem roupa de time de futebol, mas são coisas aqui da cidade, né? Mas acho que são Mas nesses momentos que você, acho que passa tanto tempo longe da família, né? Tem que valorizar, cara. Mesmo na merda, pelo menos tá perto dela, né, cara? Acho que é isso difícil, eu sei aí. que é difícil, cara, mas acho que quando você falou isso semana passada, eu tinha acabado de assistir o filme com a Mariana. Aí eu falei, pô, o Chico tá reclamando, mas pelo menos ele tá perto da família. Depois eu vou conversar com ele. É bom que você trouxe aqui pra gente já refletir sobre Então. isso, né, cara? E no final eu acabo gostando, cara. Eu sou uma pessoa que Claro. odeia sair, mas eu odeio voltar pra casa, né? Eu também não gosto de voltar, não. Depois que eu tô na rua, eu fico chateado quando alguém quer me levar pra casa. Então, e aí, assim, a gente vê o personagem dando essa virada, né? E o que acontece com ele é óbvio que tem toda uma alegoria ali com os espíritos, né? E aí até a tradução às vezes se confunde um pouco, tanto a legenda eu assisti com a dublagem e com a legenda ligada, porque às vezes eu gosto de ver em português com a legenda, porque ele me ajuda a ter duas linguagens diferentes, às vezes, para o mesmo filme. Quando dá, eu assisto também, na maioria das vezes, assisto no idioma original também. Então a gente consegue ali pegar a maior quantidade de traduções, porque eu acho que a linguagem ela nos atravessa, né? De uma forma Uhum. ou de outra. E o que ele fez, através das alegorias ali, que mostram onde eu quis chegar com essa questão da linguagem, que em alguns momentos aparece fantasma, na tradução tem fantasma, mas aí um montão de vezes eles falam espírito, e se a gente for querer ser filosófico, aplicar alguns conceitos mais complexos, a gente vai ter ali definições de fantasma, espírito, demônio, alma, infinitas maneiras de interpretar isso, né? Mas a gente entende que são aquelas entidades ali que, de certa forma, eu nem sei como aquilo acontece, de fato, porque eu não li o livro, eu não sei se aquilo é realmente algo sobrenatural, ou se aquilo é uma É sobrenatural. alucinação, ou se aquilo é. No filme não deixa isso bem claro, se aquilo é uma reflexão que ele está fazendo, ou se é uma alucinação que ele tem, não sei. Mas a gente vê, né, que aquilo não passa de um exercício de reflexão, né? Exatamente. Dele se encontrar com o que aconteceu ali no passado. Primeiro, o espírito leva ele de volta para um período onde ele ainda era inocente, né? Fantasma do passado, né? É o primeiro que Isso, visita. É o segundo que visita ele, mas é o primeiro dos três. Que o primeiro que visita ele é o do ex-sócio dele, que também era isso, um avarento, que tá sofrendo no pós-vida. E fala: ó, você vai ser visitado por três fantasmas: o fantasma do passado, o fantasma do presente e o fantasma do futuro. Cada um desses fantasmas vai apresentar um Natal diferente pra ele, né? Natais diferentes. Tanto que o do passado ele apresenta, acho que, duas ou três datas de Natal pra ele, né? isso aí. E o filme começa num período de Natal, Uhum. com o sócio dele no funeral. Isso. Ele aí tá ali o corpo com as duas moedas nos olhos. Ele tem que pagar o coveiro, né? O coveiro não, o rapaz da funerária, né? É. O agente E funerário. precisa de duas moedas, ele entrega uma. Ou seja, ele sabe que o preço são duas moedas, mas ele tentou ali barganhar naquele momento, né? Na morte de um amigo dele
que fez com que ele ganhasse tudo que ele tem, ajudou ele a ganhar tudo que ele tem. Ele fala bem desse amigo, diz que ele era excelente nos negócios, né? E E no aí, livro, eu não lembro se no filme deixa claro, mas no livro, a casa que ele vai morar é do amigo. Aquele casarão que é deixado pra ele é do casa amigo. enorme. Aí o que ele faz? Ele paga, só que ele faz o amigo morto pagar pelo próprio funeral, porque ele recolhe as 2 moedas que estão nos olhos do corpo, né? Ou seja, ele fala: dinheiro é dinheiro, o cara vai pro buraco lá, não vai usar isso aí. Aí ele volta para casa ali, ele ainda vai pro trabalho. Aí a gente já vê como ele é avarento, né? Porque ele tá tratando mal o funcionário dele, que se esforça pra caramba ali para ajudar ele, é um cara bom, gosta Bob dele, Catridge. admira ele. E o cara tá com frio e ele não quer deixar o cara acender outro pedaço de carvão. Você vê que o funcionário olha para o carvão, olha para o fogo, e aí mostra outra situação angustiante, parece que é na Inglaterra, né? Que ele. É na Inglaterra. o- É na Inglaterra. e assim, um monte de fumaça aí, um monte de coisa aí, neve, e as coisas meio cinza, aí você não consegue ver uma planta. É óbvio que tá no inverno, mas você só vê. Eu procurei, toda cidade que eu vou, fui procurando um lugar onde tem árvore, né? Para sentir aquele bem-estar de estar pelo menos numa simulação de natureza. E só achei uma árvore seca, ou seja, nem quando está no período de outono, de primavera, não tem planta ali. As pessoas estão se amontoando naquele lugar meio sujo, úmido. É numa época da E Revolução Industrial, inclusive. Isso passa em isso aí, 1800 e pouco, é. isso aí. Aí crianças pela rua pedindo. E ele não tem a capacidade de observar isso. Ele no caminho, a gente vê que ele faz questão de causar um mal-estar nas pessoas. Ele tem um pessoal cantando, ele fica olhando para a pessoa até constrangir o pessoal parar de cantar. Tem uma hora, cara, que tem um cachorro com um cego. E o cachorro fica com medo dele e puxa o cego para o canto. E qual é a função do cachorro que anda com o cego? É proteger ele dos perigos, alertar que tem alguma coisa. Ou seja, o cachorro consegue enxergar o mal nele, né? Uhum. E aí tem a questão da doação, né? Que passa aquele pessoal lá pedindo grana, eles passam pedindo pro pessoal mais rico da cidade. E ele fala: não quero saber, bota esse pessoal pro campo de trabalho, bota na cadeia, deixa morrer, eu não quero saber dessa gente. E aí ele vai para casa, ele é visitado por esse primeiro fantasma, né? Que leva ele para o passado, um período que ele ainda era inocente. Dá para ver que ele está sozinho lá. Eu não sei se aquilo que mostra uma escola é um orfanato. Eu fiquei Pareceu confuso. ser um internato, né? No livro também não deixa muito claro, não, mas se não me engano é um internato. E parece que o pai dele é um, sei lá, um alcoólatra. Tanto que na segunda memória aparece a irmã dele chegando e falando: Ah, o papai deixou a gente voltar pra casa, ele tá muito melhor. Então eu entendi como se o pai dele fosse tipo um cara abusador que deixou as crianças no internato, deixava as crianças no internato. E nessa época de ano de Natal ele ficava sozinho. Daí os primeiros traumas dele com o Natal, né? Isso aí. E eu fiquei confuso porque, como eu falei, a legenda diz uma coisa e o áudio A dizia dublagem é outra outra. diferente. E, e aí ele tem aquele momento de esperança, depois ele parece que arruma um emprego, né? E ele naquele emprego ele tem uma galera legal que trabalha com ele tá Já mais feliz, velho, né? já um pouquinho mais velho, já um homem de jovem ainda, não Jovem. aparentava nem ter mais, tá na meia idade, ele tá ainda jovem, Uhum. no primeiro momento da vida adulta dele. E ele vê aquele pessoal feliz, ele tá alegre ali no meio do pessoal, e ele encontra uma mulher com a qual ele se relaciona, e o tempo passa e já parece ele já parecendo que tem posses, né? Que ele já tá um pouco mais rico. E aí ele começa a conversar com a mulher e ele meio que chega na ruptura, porque ele ficou ambicioso, né? Talvez isso de ter muito pouco, de ter que viver com quase nada, fez com que ele pegasse aquela grana e que ele conquistou e guardasse de uma forma que ele não perdesse nunca, porque ele fala: eu não quero, eu não gosto de pobreza, porque eu acho isso uma vergonha, né? Ninguém precisa continuar pobre. E aí a mulher fala: tô te liberando, né? Tô indo embora porque eu acho que se você me conhecesse hoje, talvez você nem ia querer ficar comigo. Sou uma moça que não tem dote, que não tenho família, então toda aquela alegria, aquele sorriso que tinha,
aquela felicidade que eu conheci, o homem que eu conheci já não existe mais, então acho que não faz sentido continuar junto, né? E isso até é um ponto interessante porque a gente vê que se na maioria das situações em que um relacionamento está para chegar ao fim, as pessoas tivessem esse tipo de maturidade, de compreender que as pessoas são diferentes, que as questões, que as pessoas mudaram, que os objetivos são outros, né? E aí chegar ao ponto da ruptura evitaria um monte de tragédia que a gente vê, né? Por aí, as tragédias clássicas que terminam em filmes só, em crimes, ou as tragédias que não se colocam de uma forma clara e manifesta, mas que é uma Tem abuso, tragédia. né? Um abuso, talvez, né? Então, não digo nem abuso. Abuso a gente também pode colocar na categoria das coisas de fato trágicas, mas Uhum. quando aquilo ali não tá mais rolando de verdade, sabe? Igual os Beatles. Infelicidade, Isso, talvez, né? igual os Beatles cumprindo a agenda, mas já ninguém se falava, ninguém era amigo, não tem mais nada ali. A família tá junta, mas os filhos sabem que os pais não se gostam, não se falam, por vezes têm relacionamento extraconjugal, moram na mesma casa, mas não conseguem se conversar, ou seja, é uma tragédia oculta ali, silenciosa. Então, a mulher teve maturidade para encarar isso. Ele não queria que aquilo acontecesse, mas ele também não faz nenhuma força para mudar, ele meio que concorda com tudo que ela fala, deixa ela aí. E você vê que mesmo com aquilo tudo, ele diz que não quer viver na pobreza, mas ele vive pobre. Ele vive numa casa imensa, mas ele fica num único cômodo. Todos os outros cômodos, se a gente for ver, eles são cobertos com lençol branco, parece que talvez para não desgastar os móveis. Ele só fica no quarto dele, aí tem uma mulher que limpa a casa, só tira as coisas para limpar. E ele tá de noite com o fogo controlado, porque ele também não quer gastar carvão, e comendo uma gororoba lá, um mingau feio pra caramba. Então, Muito gente, que avarento, né, adianta? cara? Que adianta ele ter o dinheiro? Óbvio que a gente tem que ter uma reserva de emergência, a gente não tem que gastar tudo, não tem que viver acima do que a gente ganha, né? Isso acaba sendo até algo ruim para a nossa vida, né? Mas, pô, o dinheiro ele tem que servir para alguma coisa, né? Se ele tá lá só para virar um número dentro de uma conta bancária, ele não está servindo para nada. Ele tem que comprar alguma coisa legal para a gente ali de vez em quando. E ele não conseguia nem se alimentar direito, cara. E aquilo ali meio que coloca ele nessa infinita uma roda de sofrimento, né? Ele não vai conseguir nunca sair daquilo ali, porque ele mesmo cria um ambiente endurecedor para ele. E aí ele acaba, nesse primeiro momento, quando ele consegue observar a própria tragédia, né, o próprio sofrimento, esse espírito acaba vai embora e aí coloca ele em contato com o segundo momento, que é o que está acontecendo na realidade, né? Os fantasmas do presente. Presente. Só antes E de aí, você fazer, deixa eu fazer um parênteses, porque acho que você fez uma reflexão boa, só pra eu agregar um pouquinho, com essa questão da avareza, cara. Isso me pegou bastante, cara, porque eu tenho diversos níveis de avareza também, né? Tem hora que eu sou mais de mão aberta. Eu acho que com a minha família eu sou bem mão aberta, comigo talvez eu seja um pouco avarento. Mas isso me fez refletir esse ano ainda, cara. A Mariana tava querendo fazer comprar mais coisa pra casa, e depois que eu li o livro e aí eu fui assistir o filme também, eu fiquei assim pensando, cara, vou juntar um pouquinho menos de dinheiro no final do ano, mas vou fazer as pessoas que eu amo feliz, sabe? Pô, quer comprar tal coisa pra ter uma ceia de Natal legal? Vamos comprar. Quer comprar presente tal pra fulano? Vamos comprar. Então acho que isso também me tocou, sabe, de uma certa maneira, pra não ficar pensando só como você falou, né? O dinheiro não ser só um número e servir de alguma coisa, né? então, essas reflexões são importantes, né? Principalmente, assim, pessoas que, por exemplo, que vêm de uma situação um pouco mais delicada, financeira. Aquela pessoa ali, e eu passei por isso, né? Eu queria ter o videogame, ficava olhando aquelas revistas, eu comprava a revista para ver qual o jogo que estava sendo lançado, ficava olhando aqueles negócios e ficava imaginando, pô, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou comprar o videogame. E aí pagava por minuto para jogar com os colegas, né, nas Lan house, né? locadoras, juntava moedinha, às vezes a gente vendia uma latinha, cobre, alguma coisa assim, uma panela de alumínio, cada um pegava um pouquinho de grana, ia lá, juntava, jogava. Na minha cabeça eu queria ter um videogame, mas a realidade é que os momentos legais eram o tempo que eu passava com a galera. Uhum. E aí a vida foi passando, eu continuei pensando que eu tenho que ter o equipamento mais avançado, o videogame mais legal, o computador bom e tal.
E fui fazendo aquilo ali. Depois, você joga sozinho, já não é mais a mesma coisa. O tempo passa, você se conecta menos com aquele tipo de coisa. Às vezes eu me pego jogando as mesmas coisas que eu jogava quando eu era moleque. Street Fighter, The King of Fighter, as coisas da época, né? Os jogos do Sonic, tentar reencontrar com aquilo que eu fazia. E aí, o que eu comecei a ver? Pô, cara, eu acho que eu vou gastar um pouco menos com essas coisas e vou começar a passear com o pessoal. E aí, a gente vai na praia, vai em barzinho, vai Experiências, né? Em vez de outra forma, produtos. exatamente. Outra forma de gastar a grana, né? De utilizar aquilo ali, não é ter coisa. É aquele lembrança de quando eu não podia ter. Não é algo que realmente eu quero fazer. É um negócio meio que automático. E aí, né? Botar ele em contato com as dores dele, né? Que talvez ele nem percebia que estava sofrendo com aquilo ali. Eu acho que ele não percebeu mesmo. Ele começa a conseguir observar a dor de quem está em volta. E aí ele começa a conseguir enxergar as tragédias que está no mundo, né? O segundo espírito, ele tá ali, é um cara feliz, otimista, todo gritando, talvez tenha até alguma conexão com a situação de Jesus, né? Que tem a pessoa, se você tocar a orla do meu vestido, você vai ficar curado da sua doença. Aí ele vai lá e meio que, encoste na minha túnica. Aí ele encosta na túnica e meio que ele começa a entrar naquele processo de cura, né? Porque é ali que ele começa a ver que o funcionário dele tem um monte de dificuldade, mas mesmo assim ele se esforça, né? Um ponto legal que a gente perdeu do primeiro momento é que diz que ele tem a irmã gosta muito dele, ele fala, minha irmã tem um bom coração, é a primeira vez que ele demonstra afeto. Mas ele perdeu a irmã, né? Ele perde a irmã. Ele perde a irmã, mas a irmã tem um filho. E esse filho vai lá conversar com ele no começo do filme. No início, é isso aí. Convida ele para ser, e o irmão, o sobrinho dele também é rico igual ele, né? Tem uma Não tão super rico casa, quanto ele, mas também. mas é mais rico, né? Na realidade, Sim, sim. não Tem falta gente perto, nada. né? Tem gente perto, tá feliz, e ele vai lá, não, de qualquer forma eu vou lá falar com meu tio, né? E ele tenta convidar o tio para ser, e o tio não tá afim de ir, fala que não vai gastar o dinheiro dele para ir, para ficar lá com o pessoal rindo, que ele não tá feliz, né? E aí vê que o funcionário dele, né? Ele não quer nem liberar o cara no Natal, ele só libera porque é obrigado, né? Ele falou, pô, você deveria não ter essa cara de pau de ir para casa e receber o pagamento por um dia de trabalho que você não vai trabalhar porque é feriado. Você devia ter a consciência de não me cobrar isso, mas eu sou obrigado. Ele faz aquilo pelo funcionário dele, libera, né? Isso, só fazer um outro parênteses aí, porque esse ponto que tu comentou é muito bom, cara. Porque o Charles Dickens, ele escreve esse livro porque esse espírito do Natal, na época da Inglaterra ali, que ele vive, tava caindo. Muita gente não deixava de ficar com a família para trabalhar. Então, é meio que uma tentativa dele. Dizem que é porque ele botou dinheiro do bolso dele, né, para fazer esse livro. Então, dizem que é um dos maiores presentes de natais que a humanidade já teve. Porque é uma ode ao Natal e para as pessoas relembrarem esse momento, que é o momento de ficar com a família, sabe? De celebrar, de refletir sobre a vida. É algo que as pessoas na Inglaterra naquela época estavam esquecendo de fazer. Porque quando a gente não consegue, quando a gente está totalmente tomado pelas dificuldades da vida, né, que você está, sei lá, com um problema muito grande, a vida vai ficando cinza mesmo, e você não consegue ter atenção, olhos para o que está acontecendo em volta. Então, realmente é muito difícil eu imagino que seja difícil você parar para comemorar, né, quando você vê, tipo, a situação do funcionário dele. Ele tinha um filho que tinha um problema de saúde, conseguia andar, estava correndo risco de vida. A filha dele já não morava mais com ele, é mais velha. Ele sentia a falta da filha. Ele ganhava muito pouco. Ele tinha um patrão que maltratava ele. Ele tinha que trabalhar no frio. Cara, a possibilidade daquela pessoa se apagar quanto ser humano e virar uma pessoa cumpridora de tarefas só para conseguir atender o objetivo, a obrigação dele, é muito grande. Então, a vida vai perdendo brilho mesmo. E eu imagino que tenha sido uma época onde as pessoas ainda não sabiam se organizar ali de maneira corporativa. Hoje a gente já tem dificuldades, cara. Né? A gente já viu alguns abusos acontecendo e hoje todo mundo tem clareza para isso, tem um montão de coisa, legislação para travar. Imagina naquela época lá que
o filme mostra, onde o pessoal estava começando a se organizar ali de uma maneira industrial. Um montão de coisa ruim acontecia, né? Então, eu imagino que deve ter sido um dos, não vou dizer o pior, mas um dos momentos ruins para você estar vivo, né? Eu fico, com toda a dificuldade que a gente tem hoje em dia, eu fico bem feliz de estar vivendo desse período. Que, por mais dificuldade que tenha, a pessoa, na nossa categoria social, consegue sentar aqui para trocar uma ideia com uma coisinha assim, outro falar de arte. Naquele período, o equivalente a isso, a gente ia estar agora apertando um parafuso, no mínimo. Então, a gente conseguiu dar alguns avanços, mas ainda é difícil. Né? Tem as viagens, tem um montão de coisa, o tempo que a gente para longe de casa, sei lá, por vezes trabalhar em alguns meses. Esse ano eu tive 2 folgas, 2 domingos. E literalmente 2 folgas, porque os outros dias todo eu trabalhei. Mas, enfim, ele consegue ver que mesmo naquela dificuldade toda, o funcionário ainda faz um brinde. Ele fala assim, pô, porque ele me deu um trabalho e conseguiu financiar essa festa aqui. O pessoal, pô, tu tá maluco? Esse cara aí é mó babaca, não sei o quê. Aí ele começa a meio que concordar com a pessoa que está criticando ele. Né? E fica emocionado com o funcionário dele e tal. E aí ele vê que... Aí tem uma coisa interessante, que esse espírito do presente ele vai definhando, né? Até assumir. Sim. Porque eles têm o prazo de vida. Porque o presente é o hoje, né? O hoje tem 24 horas, né? Então, exatamente. Ele só dura pouco. E vai envelhecendo, né? Legal. Vai envelhecendo, e aí tem uma cena até meio macabra. O filme é meio macabro de vez em quando, né, cara? É meio esquisito, assim. Ele é forte, ele é pesado. Em algumas cenas, a frase dele, né? Que ele apresenta às crianças. Passando fome, né? E a gente vê aquelas crianças crescendo e no final com uma roupa de presa, camisa de força e tal. Ou seja, a vida na sarjeta ela é enlouquecedora, né? As crianças que ele poderia ter ajudado, mas ele escolheu falar, manda pro campo de concentração, campo de trabalho forçado, manda pra prisão, né? E aí elas foram realmente, né, nessa visão do presente, jogadas para esse futuro que ele quis jogar as crianças, né? Em vez de ele poder ajudá-la com o dinheiro que ele possuía. E aí vem o futuro, né, cara? Que é onde tem a sacada mais legal, porque ele não fala nada, ele é serão, escuro e tal, e ele mostra um monte de coisas para ele, né? Ele mostra o filho do funcionário dele morrendo, o funcionário dele totalmente triste. Aí mostra o que acontece no futuro, lá o sobrinho dele com problema. E aquilo vai se desenvolvendo até o momento da morte dele e um monte de tragédia. E tudo coisa que tá... depois a funcionária dele, a moça que limpa a casa, pegando ali a cortina, alguma coisa que sobrou e comentando o que ele foi. E aí o funeral dele, o funeral de um homem, né, que ele não sabe que é ele, vazio e ninguém vai, e aí o pessoal aliviado porque aquele cara morreu e tudo mais. E um monte de tragédia, um casal, um casal lá que tinha uma dívida com ele, pensando assim, pelo menos a nossa dívida agora vai pra alguém melhor, né, do que ele era e tal. Gente, até feliz porque ele morreu, né? Um monte de gente feliz. Vai dar todo mundo aliviado, né? Feliz. Aliviado, ótimo, perfeito. E aí ele começa a olhar, pô, mas quem é aquele homem que estava morto lá? Quem é que está passando por isso? Aí o espírito tem uma lápide cheia de neve, né? Aí ele vai limpando aquilo ali, até aparecer o nome dele e a data, né? Que é o dia de Natal, né? E aí, acho que não mostra o ano, né? Antes de limpar para mostrar qual ano ele ia morrer, ele fica desesperado. Aí ele vê uma cova, lá embaixo tem um caixão aberto lá, tudo vermelho, dá a impressão de uma sensação assim do inferno, né? Ou de algum lugar assim ali, onde ele vai passar algum tipo de aflição, caso ele vá para lá. E aí ele faz a pergunta para esse espírito do futuro, né? Que é talvez uma das coisas mais legais que tem no filme, né? Que é, isso é o que vai acontecer ou isso são coisas que podem acontecer? Né? E se pode acontecer até é uma frase assim meio complexa, porque dessa forma, dependendo de como você diga, ela pode significar coisas diferentes, né? O significante muda. Por exemplo, se a gente chegar para você e falar assim, ó, isso aqui está errado. Aí eu posso te dizer assim, isso pode acontecer, né?
Mas esse pode acontecer, a gente pode utilizar. É possível que isso aconteça quando A, B ou C se Seja desdobra. feito. Ou isso pode acontecer. Não, tá errado, mas pode ficar errado, não tem problema. Ou seja, pode acontecer, pode permitir, ou pode dizer que é possível, né? E é bem assim, é como a ideia que o espírito do futuro passa para ele, né? Ele volta e diz, ó, o futuro é reflexão do que a gente está fazendo hoje. Né? O passado a gente pode revisitar para aprender. O presente é onde a gente age. Né? E o futuro ele vai ser diferente à medida do que a gente vai mudando hoje. Né? Não tem como a gente voltar no passado para mudar as coisas, dependendo da linha do tempo, do tipo de universo, isso pode acontecer, né? Mas, de certa forma, o futuro a gente consegue modificar através das coisas que a gente faz hoje. Né? E aí acontece ali o momento legal do filme. No dia seguinte ele vai lá para frente dele e fala, beleza, ele consegue chegar a essa reflexão, né? Ó, beleza, no passado eu não estava legal, entendi o que está acontecendo agora, qual é o cenário atual e preciso agir para que o futuro seja diferente. E ele começa a tentar consertar as coisas que ele tem feito de errado, e o legal é que o filme passa a ideia de que, assim, mesmo ele sendo muito velho, ele ainda teve tempo de fazer alguma coisa, né? Então, assim, nunca é tarde para você tentar aprender algo novo, tentar mudar ali de vida, criar um novo hábito, né? Ou eliminar um hábito antigo. Então, o filme passa ali uma imagem de esperança, né? Se até ele, assim, que ninguém acreditava que poderia mudar, ele conseguiu ser, ele ainda teve tempo para ser o que, no final, o funcionário dele diz lá que é uma das melhores pessoas que a cidade já teve. Ele vai lá, faz doação, ele começa a usar o dinheiro para algo que é importante, né? Que é para fazer coisas boas e para curtir a vida dele, dar um momento para o funcionário. Ele vai lá, conhece o menino, né? Salva o menino sobrevive, né? Ele vira meio que uma espécie de segundo pai, anda passeando com o garoto, né? E canta com o pessoal que ele maltratou, faz uma doação grande lá para o pessoal desses campos de trabalho lá, que aí a pessoa falou, mas é muito. Ele falou, não, é de todos os anos que eu não consegui, que eu não contribuí, né? Que eu não quis ajudar, eu acho que é justo. E no fim, realmente ele utilizou o dinheiro para o que o dinheiro serve, que é comprar alguma felicidade, né? Trocar por algum tipo de coisa boa. E a mensagem acaba sendo uma mensagem universal, né? Tanto que, assim, isso já foi adaptado 1 milhão de vezes, né? Tem um monte de... Qualquer coisa que você imaginar tem um episódio inspirado nesse conto. É algo simples de entender, também não tem nada muito complexo assim. Não. Acho que qualquer pessoa consegue ler, compreender o que o autor está passando, né? No caso, eu não li o livro, né? Só assisti essa adaptação. E o livro tem... O da Penguin Companhia, cara, tem, sei lá, 130 páginas. Fininho, cara. Assim, eu li em 4, 5 dias, sabe? Então, vale a pena pra quem ainda não leu ou quem já assistiu o filme e quer ler o livro, cara. Vale muito a pena, porque é uma adaptação bem fiel, cara. Vou te ser sincero. Mas claro que ler o livro é sempre uma experiência diferenciada. Então, eu tive uma professora de literatura que pegou esse livro e compilou numa redação. Ah, legal. E aí passou pra gente e a gente estudou, nós fizemos alguns trabalhos em cima desse texto. Então eu conheço ali, eu não sei se ela fez isso em cima do roteiro de alguma outra adaptação, ou se ela leu o livro, não lembro bem, mas era uma redação assim, sabe? Com uma introdução ali, meio dizendo o que acontece, o desenvolvimento ali, os 3 arcos, e uma conclusão. Foi até bem legal na época. Aí eu procurei algumas coisas sobre o tema, o livro, mas no final acabei me distraindo, né? Eu era jovem. Acho que eu estava na 5ª série, 6ª. Só queria saber de Pokémon, né, cara? De Pokémon, de escutar Kiss, no Iron Maiden. Época com problemas mais fáceis, mais simples. Meu maior problema era conseguir R$10 para trocar o meu disco por outro. Pegar o meu disco, dar mais R$10, pegar outro. Porque a gente já tinha nessa época um computador na casa de um colega que fazia cópia, né?
A gente tinha aquela sim. pastona de CD, comprava um CD virgem por um real, Ih, às vezes até menos, né? copiava para todo mundo. Mas o CD mais barato era meio zoado, depois ficava pulando, não funcionava. Justo. Aí depois eu pegava, devolvia lá no sebo, né? Eu dava mais 10 reais, pegava outro disco e a gente ia pirateando o disco. Mas era a forma como a gente tinha para ter acesso, né? Hoje é muito fácil, né? Assim, rapidinho você assina um serviço ali, tem um montão de serviços diferentes, você tem um monte de música. Mas na época era mais legal porque a gente garimpava muita coisa. Hoje o algoritmo meio que vai te soltando coisas parecidas com o que você gosta, a tendência é você ter um gosto mais afunilado. Você que já começou a ouvir nessa época, não nessa, mas numa época mais digital, você tem uma cabeça bem afunilada assim para a música, né? Sim, com certeza. Eu acabei expandindo mais por isso, porque eu ficava impressionado com a foto da capa, pegava aquele negócio, só ia descobrir o que tinha ali naquele disco depois, né? Mas funciona bem, né, cara? Não é algo assim natalino do ponto de vista religioso, né, da maneira mais clássica, mas talvez isso seja até interessante porque consegue comunicar com mais pessoas, né? Então, bacana, cara. Só é meio esquisito, o filme é meio esquisito, cara. Tem horas que ele te dá um pouco de estranheza, talvez Eu achei que a qualidade da animação não foi muito boa. Eu vi, talvez seja a limitação do período, porque aquilo foi gravado com essas capturas de movimento, né? Foi. Então, o pessoal vai fazendo aquilo ali as texturas são muito reais, né? Você vê a pessoa, parece uma pessoa de verdade, só que a expressão facial é meio durona, assim. Então, se fosse algo que conseguisse conectar mais com a gente nessas expressões, fosse um pouco mais humano, o filme ia ser mais legal, porque ele talvez ia transmitir um pouquinho mais de emoção, né? Mas a história é muito bem contada. É um filme interessante. Tu falou de religioso, o filme que a gente vai trazer semana que vem é um dos meus filmes favoritos da vida. Lá no Letterboxd, tu pode escolher 4 filmes, né? O que a gente vai trazer semana que vem é um deles meu. Já tem um pouco mais de conotação religiosa. Tem um anjo e tal, que é o Felicidade Não Se Compra, ou It's a Wonderful Life, em inglês. E é um dos maiores filmes da história, cara. Esse tu vai gostar também bastante, tenho certeza. Vamos ver. Confia. É clássico, cara. Assim, se não gostar, quem tá errado é você. Não é tipo, Tá vou te bom. fazer assistir Superman, sabe? Não, aí tudo bem. O da semana que vem é incrível. Filme de 47, Chico, preto e branco. Pô, Então não tem vamos como ver. ser ruim, cara. É americano, né? Tudo é muito do americano, mas é bom. Então é isso aí. Tem que assistir mais filme americano. Tem sim. Então é isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Tenha um Feliz Natal aí. Esse episódio ele vai ser lançado pouco antes do Natal. Então, eu ainda quero trazer mais um filme de Natal semana que vem, como eu falei, da Felicidade Não Se Compra. Deixa aqui nos comentários se você tem algum filme que você quer indicar a gente, né? Deseja um Feliz Natal também a gente. E eu vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal. Até mais.